meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno, devo focar? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Gustavo Borges, sou fundador do Me Passa Aí e recebi esse convite do pessoal do blog da engenharia para poder ir falar com vocês sobre como se preparar para o ciclo básico da engenharia. Pois é, mas por que eu, Luiz, vou conversar isso com vocês? Eu sou engenheiro de produção, já formado há mais de 12 anos e sou coordenador de engenharia numa faculdade privada, hoje no interior do Rio. E muitas das coisas que eu vejo acontecerem na faculdade, eu queria passar um pouco para vocês, para que vocês não tenham tanto problema quando vocês estão chegando no ciclo básico, no tão temido ciclo básico da engenharia. Então eu fiz um roteirinho aqui para que a gente pudesse chegar, isso não é uma palestra, isso é tipo um bate-papo, para que você fique cada vez mais confortável e consiga passar esse ciclo básico da engenharia da melhor maneira possível. Beleza? Vamos lá, a primeira coisa que eu marquei aqui é chegando na faculdade, ou seja, às vezes você saiu do ensino médio, você está um período sem estudar, e o principal, você está chegando na faculdade, uma coisa muito diferente, e aí tudo bacana, você quer descobrir coisas novas, você está num ambiente que não é comum para você, e muitas das vezes isso te traz uma ansiedade, te traz até uma ansiedade boa. Então é muito legal que quando você vai entrar numa faculdade, você já começa a pegar aquela rotina do dia a dia, conversa com pessoas que já estão lá, consiga alguns amigos seus que já podem te indicar aqueles caminhos mais curtos ali, né? Como ir na Xerox, qual é o melhor lanche que tem na faculdade. Ou seja, você já vai se ambientando com a situação antes de chegar na faculdade, porque você não tenha problema, que você não fique isolado, fique sozinho. É muito legal, o ambiente é uma nova etapa da sua vida e é muito legal que você comece com o pé direito, gostando da sua faculdade, tendo prazer em estar lá, porque é um período muito bacana e isso vai te ajudar no período do ciclo básico da engenharia, ou seja, quando você está chegando, aquela primeira impressão que você tem com a faculdade, ela é muito importante. Então é melhor que você quebre o gelo logo, né? Já tenha colega, já começa a montar grupos e faça com que aquele ambiente que você tenha prazer de todo dia, você já fala assim, poxa, que legal, está na hora de ir para a faculdade. E aquilo vira não somente uma área de estudo, mas também uma área social, que você vai interagir com as pessoas, então isso vai ser muito legal. Então, chegando na faculdade é extremamente importante que você já tenha bons relacionamentos, que você já se acostume a isso, certo? Passando disso, a gente tem o que? Organizando o seu tempo. Esse é um dos maiores problemas quando a gente fala do ciclo básico de engenharia. Porque na verdade é o seguinte, quando você estava lá no colégio, você tinha lá matemática, física, química, biologia, e eram poucas disciplinas, né? Tudo bem mas que você já acompanhava essas disciplinas durante muito tempo da sua vida. Aí não, você chega numa faculdade, você de cara você já se depara com cálculo, física, geometria, estatística, álgebra, uma série de coisas que vão tomar seu tempo e que você vai ter que estudar cada elas de uma forma diferente. A primeira coisa que eu falo é o seguinte, organizar o seu tempo com essas disciplinas. Por exemplo, não adianta você querer estudar só na véspera de prova. Eu estou falando isso, mas a gente já estudou na véspera de prova. Eu sei que muitos de vocês estudam na véspera de prova, né? Eu tenho uma ex-aluna que está me gravando aqui, que ela está rindo, que eu sei que ela estudava na véspera de prova também. Mas o melhor é o seguinte, se a gente conseguir se organizar, é muito melhor. Ou seja, crie uma planilha de estudos, procure talvez as pedagogas da sua faculdade, peça uma ajuda para criar uma planilha de estudo. Isso é muito legal, porque, por exemplo, se você estruturar uma planilha de estudo, você não vai ter dificuldade quando estiver chegando às suas provas, né? Ah, não, Luiz, mas é muito chato, eu trabalho, tudo. Principalmente se você é um cara que trabalha, você é uma pessoa que trabalha de dia, estuda de noite, o seu tempo é mais corrido do que os outros ainda. Então é muito importante que você organize seu tempo. Isso vai te facilitar a que você tire boas notas. Porque, gente, a principal coisa que desanima alguém é quando você tira uma nota baixa, vê a sua turma avançando e você não consegue avançar junto. Então é importante que organize seu tempo, crie uma planilhinha, poxa, vou dedicar 1 hora por dia ao meu estudo, vou dedicar 1 hora à resolução de exercício, principalmente cálculo, fica aquelas coisas que tem uma lista de exercício extensa, não deixa para fazer isso na véspera da prova, senão o quê? É muito conhecimento que você não vinha habituado a ter e que você tem que assimilar aquilo num período muito curto de tempo, certo? Então uma dica que eu falo é o seguinte, organiza bem o seu tempo, cria uma planilhinha no Excel, faz um negócio bacana, imprime ela, bota lá na parede do seu quarto, e aí você vai marcando, fazendo um checklist, olha, isso eu fiz, isso eu não fiz, e aí você começa a se educar com relação a isso.
certo? Então isso faz com que você tenha um desempenho melhor. Ou seja, quando você estiver falando assim, poxa, eu vou perder 1 hora do meu dia hoje estudando para cálculo, pensando que a prova daqui a 2 semanas, daqui a 3 semanas, não, você está ganhando 1 hora lá naquela véspera que você não precisa depois virar a madrugada, ficar muito cansado, não conseguir assimilar tudo ao mesmo tempo. Então cria uma rotinazinha que você vá vendo aquilo ali ao longo do tempo, vai acompanhando, e ideal, prestando conta, fazendo isso aí, olha, isso eu vi, isso eu não vi, e aí você vai, como se fosse um roteiro. Quando a gente está falando de engenharia, a gente fala muito de planejamento, então isso, planeja o seu estudo também. Isso é importante, porque se você conseguir planejar na sua vida pessoal, depois na vida profissional vai ser muito mais fácil. Certo? Então isso é muito importante, organizar o seu tempo. Outra coisa agora, estudando com os amigos. Quando você chega na faculdade, é lógico que você tem lá um professor e ele vai passar os exercícios, vai passar o conteúdo, mas muitas das vezes aquele cara fala uma coisa que naquele dia você não estava legal, você não estava bem, você estava com sono, você estava pensando naquilo que aconteceu no fim de semana, ou seja, às vezes você não assimilou aquilo. Monte grupos de estudo com seus amigos. Colhem com amigos que têm o mesmo perfil que você. Não adianta, se você é um cara que só gosta de estudar de madrugada, sozinho, então não adianta você juntar com o pessoal que gosta de estudar de manhã. Procurem pessoas que têm perfil similar ao seu, que têm afinidade com você, e monte grupos de estudo, porque isso facilita muito o aprendizado. Por quê? Porque os seus amigos falam a mesma língua que você, eles têm as mesmas dificuldades que você. Ou seja, eles têm a mesma necessidade de aprendizado que você. Então quando você consegue estudar com os amigos, você está fazendo o quê? Maximizando a resolução das dúvidas que vocês têm em grupos. Por exemplo, às vezes aquela dúvida do seu amigo também é sua, mas você nem lembrava dela, às vezes você faltou uma aula, aconteceu, e aí todo mundo se ajuda. Quando todo mundo se ajuda, a ideia é o quê? A ideia é que a nota de todo mundo cresça, que todo mundo cresça junto e consiga o quê? Ter melhor desempenho no ciclo básico da engenharia, principalmente. Dando certo isso aqui depois, você vai continuar para as outras disciplinas, na parte específica, esse pessoal vai trabalhar junto com você, às vezes no seu TCC, no seu estágio, numa série de coisas, vocês vão criando um grupo que já vira o quê? Uma rotina, e você coloca essa rotina dentro do seu planejamento, beleza? Outra coisa, não se desespere. Quando você entra na faculdade, é uma doideira, todo mundo fala assim, ciclo básico de engenharia, isso é terrível, aquela professora é terrível, ela reprova todo mundo, eu vou perder, eu não vou passar, eu fico doido, aquela, resistência de materiais, fenômenos de transporte, fundamentos de eletricidade, eu não consigo, eu não entendo. Calma, gente, isso é difícil para todo mundo tem problema, às vezes você pega um professor que não dá liga, às vezes você tira uma nota muito ruim, mas a vantagem é essa, quando você faz uma disciplina e tira uma nota muito ruim, a vantagem é que você tem outras provas para fazer depois. Então, a única coisa que você não pode fazer é se desesperar, certo? Você precisa ter o quê? Tranquilidade. Olha, se por exemplo eu tirei uma nota ruim em física, eu vou falar o seguinte, olha, o que eu errei na minha preparação para a minha prova de física? E vou o quê? Reorganizar o meu tempo. Olha, será que eu me dediquei à prova de física? Será que o tempo que eu dediquei para estudo foi bom? Será que com quem eu estudei foi legal? Será que o modelo de estudo que eu utilizei foi o adequado? E aí você começa a fazer o quê? Uma revisão do que aconteceu na sua rotina durante aquele período. Assim, o que deu certo, o que deu errado. Se a prova valia 10, eu tirei 2, caramba, primeiro tudo bem, você desespera na hora também, porque não é normal você tirar 2 e ficar felizão. Mas na verdade, eu falo assim, poxa, por que eu tirei 2? Acho que eu não me dediquei muito, eu não entendi o que o professor falou. Aí eu não tenho base para isso. Ou seja, você identifica o quê? Quais foram os problemas que aconteceram na sua preparação, para quê? Para que você possa obter um novo bom resultado. Certo? Então, meu conselho, não se desespere. Problemas sempre vão existir, dificuldades sempre vai ter. Afinal, o ciclo básico de engenharia são o quê? 30, 40 disciplinas diferentes. Certo? A gente está falando de 8 a 10 disciplinas por período, ou seja, você vai ter em 2 anos e meio, 3 anos, 40 disciplinas diferentes. É impossível que alguém saiba tudo de todas as disciplinas. Isso não aconteceu no ensino médio, provavelmente porque você fez engenharia, porque você tem afinidade com matemática, com física. Ou seja, biologia eu era o terror, não sabia nada. Então isso porque a gente não tem conhecimento de tudo, a gente tem as nossas disciplinas que a gente gosta mais. Então aquelas que você tem dificuldade, não se desespere, faça o quê? Faça um plano para que você possa passar por ela da melhor maneira possível. E lembrando, é normal, certo? É normal tirar uma nota baixa, agora não é normal você se acostumar com isso.
Então, se você não gosta da disciplina, também não adianta falar assim, eu nunca vou usar isso na minha carreira. Depende, quem sabe, daqui a pouco você vai para uma área mais específica, você vai dar uma aula, né, vai fazer alguma coisa, então nunca fale isso. Tudo gera conhecimento para você, isso é relevante na formação sua como engenheiro, isso que te faz diferente de outros profissionais. Então, esquece aquele mimimi, fala, isso nunca vai fazer diferença na minha vida. Não, encara o problema, organiza o seu tempo, estrutura o seu modelo de entendimento e coloca isso para rodar, que isso vai dar certo. Beleza? Vamos para o próximo. Uma ideia também bem bacana é entender o perfil dos professores. Ou seja, a gente está falando de disciplinas diferentes, mas a gente tem perfil de professores diferentes. Você tem aquele professor mais antigo, que gostava de uma lista de exercício, às vezes ele não deixa nem entrar de boné na sala de aula. Agora você tem aquele outro liberado, que usa tecnologia, deixa você usar o smartphone. Ou seja, você tem vários perfis. Ou seja, aquele professor que cobra de um jeito na prova, o outro é só questão de marcar. Comece a entender qual é o perfil do professor, porque entendendo o perfil do professor vai melhorar o seu modelo de aprendizado, o seu perfil de resultado, certo? Então, lembra daquela coisa que o pessoal sempre fala, né? Você está indo para uma batalha, você tem que conseguir conhecer seu inimigo, né? Na verdade, é brincadeira, o professor é seu amigo, mas ali você tem que entender o seguinte, o que será que ele vai cobrar naquela prova? Como que eu posso me dar bem naquela prova? Como que eu posso aprender mais com aquela prova, com aquele aprendizado? Então você entende o perfil do professor, né? Isso te ajuda muito a se preparar para o ciclo básico. Gente, o ciclo básico é o seguinte, é o que realmente forma um engenheiro. Isso você vai precisar aprender, né? São questões de matemáticas, de lógica, engenharia básica. Ou seja, isso tem que estar na nossa formação. E aí isso aí vai te ajudar. Entendendo o perfil dos professores, vai fazer com que você tenha o quê? Mais calma, não se desespere, vai melhorar o quê? O perfil de estudo com seus amigos e vai te ajudar a organizar seu tempo, certo? E aí o que vai acontecer? Você vai passar nas disciplinas, vai ficando animado, daqui a pouco você vai entrar no ciclo específico, que é o curso que você escolheu, o que você realmente gosta. Beleza? Mais uma coisa, busque material complementar. Muitas das vezes o professor está ali, ele tem uma aula de 1h30 e ele resolve alguns exercícios para você, mas falta coisa, falta aquele link, ou às vezes você deu aquela viajada, então busque material complementar. Eu brinco que agora é a hora do merchan, né, que a gente tem o Me Passa Aí, então se você precisar de videoaula para o universitário, você vai entrar no Me Passa Aí. Você vai entrar também no blog da engenharia direto, porque lá tem materiais que são de extrema importância, para complementar o seu estudo em sala de aula, né? Você tem ali uma lista de física, uma lista de mecânica, uma série de coisas que podem te ajudar também. E busque outros conteúdos, como livros, como resumos, né? Material na internet. Isso tudo hoje com a tecnologia está de muito fácil acesso para você. Então, por exemplo, se naquela aula ali, que tem 1h30, você não entendeu muito bem, vai para casa, pega aquele tema, reflete um pouco melhor, busca um material e esse material também pode te ajudar a complementar o seu aprendizado, complementar a sua forma de aprender. Beleza? Então, busca um material complementar, entendendo o perfil do professor e assim uma sequência lógica que você vai se dar bem no ciclo básico da engenharia. Beleza? Vamos para o lado de cá agora? Agora falando um pouco fora simplesmente de fazer prova, de ter conteúdo. Seja interessado. Eu falo muito com meus alunos o seguinte, olha, a partir do momento que você entra na faculdade, você já está buscando o seu espaço no mercado de trabalho. O cara que é interessado, ele tem a atenção dos professores, ele tem a atenção dos colegas, ou seja, ele ganha mais oportunidades, certo? Mais do que isso, ele está sempre atualizado, ele está sempre se atualizando. Então, se esse cara é interessado, ele faz uma rede de networking muito maior. E aí, por exemplo, quando um professor surge uma vaga para um estágio em tal lugar, quem que ele vai convidar primeiro? Aquele cara que é interessado, aquele cara que está ali perguntando, aquele cara ali que está bem estruturado com relação às disciplinas, que não se desespera, que vai lá e busca uma nota boa. Ou seja, ele está sempre ligado, sempre interessado nas coisas que estão acontecendo na faculdade. Daqui a pouco ele faz o quê? Uma iniciação científica. Daqui a pouco um colega dele que já trabalha fala assim, olha, surgiu uma vaga, mas para que esse cara vai indicar? Aquele cara que é interessado. Se você não for interessado, não tem problema, você até vai continuar o seu curso. E aí, só que depois você vai ter o quê? Aguardar as oportunidades ou brigar por essas oportunidades depois. O cara interessado não. Normalmente o cara interessado, quanto mais interessado ele é, mais as oportunidades passam por ele, chegam a ele. Certo? E aí cabe a ele aproveitar ou não. A
atualize-se. Engenharia é uma coisa que está mudando todo dia, certo? A gente está tendo aí um momento de ampliação de tecnologia, novas ferramentas de controle, novas ferramentas de trabalho, então, novas ferramentas de ensino. Então, por exemplo, agora mesmo você está fazendo um congresso online, né? Imagina isso há 10 anos atrás, se não tinha nem internet aí disponível, nem em banda que as pessoas pudessem assistir. Vocês iam ter que me assistir de meia-noite às 6 da manhã na internet discada para pagar um pulso telefônico só. Ou seja, isso é uma mudança de tecnologia. Se a tecnologia do mercado está mudando, imagina para a engenharia, certo? São novas ferramentas, novos produtos, novos materiais, novas formas de controle. Então, atualize-se sempre. Por quê? Porque hoje você está entrando na faculdade, você está entrando no ciclo básico da engenharia, e daqui a 5 anos, quando você estiver saindo, como é que vai estar o mundo lá? Como é que vai estar o mercado? Certo? Então, isso é bem relevante também. Uma dica de ouro, gente: não falte aula. Eu sei que não tem jeito, eu estou trabalhando, meu patrão não deixou sair, eu sou da faculdade, eu acabei viajando, não consegui. Pública ou privada, não falte aula. Por quê, gente? Porque na aula é aquele momento que você está se dedicando a isso, aquele momento que alguém está te passando conhecimento. Quando você vai nas aulas, o que acontece? Diminui muito as suas dúvidas, que você vai ter que tirar com seus amigos, porque muitas vezes você já tira aquelas dúvidas com o professor. Então, eu sempre usei isso quando era da faculdade, ou seja, sempre fui uma pessoa que estudei pouco, estudava de forma organizada, mas eu não perdi a aula. Por quê? Porque a sua memória, ela busca as coisas que estão na aula, é uma memória fotográfica também, você lembra do professor, lembra dele escrevendo no quadro, lembra dele passando um PowerPoint, ou seja, você lembra do que esse cara está falando, isso te ajuda muito para o seu resultado no ciclo básico. Então, e existe o quê? Todas as disciplinas existe uma linha de raciocínio, do início ao final da disciplina. Quando você perde uma aula, é como você perder um capítulo da série. E na aula na Netflix não, você pode voltar e assistir de novo. Né? Na aula, a não ser que seja uma aula EAD. Né? A gente está falando com milhares de alunos de engenharia, tem alguns que podem fazer aula EAD, mas na verdade não é igual a Netflix, é igual quando você igual você assistir uma série na TV aberta. Você perdeu um capítulo, já era, você vai ter que assistir o próximo e tentar encaixar o que faltou. Entendeu? Então, não falte aulas, porque isso vai te ajudar. E por último, gente, acompanhe o Blog da Engenharia, né? O Blog da Engenharia me convidou para dar essa palestra, uma galera super gente boa, super antenada, que está aí dando palestra no Brasil inteiro, visitando as faculdades, mudando o modelo da engenharia do Brasil, o modelo do universitário do Brasil, colocando esse cara para pensar. E eu acho que esse que é o grande caminho. O ciclo básico de engenharia, a gente fala muito sobre, decoreba, você tem que aprender. Não, a gente está formando engenheiros para pensar. E a galera do Blog da Engenharia nos ajuda muito a pensar, certo? Por quê? Porque eles estão antenados com o que está acontecendo no mercado, estão se atualizando, e estão te ajudando também a estruturar a sua rotina, ou seja, é uma nova leva de profissionais que vocês serão. Então acho que isso é extremamente relevante. São algumas dicas que eu quis passar para vocês, mas vou finalizar aqui com uma dica principal. Sabe qual é a dica principal? Curta muito a engenharia. Organize o seu tempo, mas vá nas festas, aproveite as chopadas, saia com o pessoal, saia com a turma, brinque com os professores, estude quando tem que estudar, tire boas notas, porque esse é um período extremamente importante da sua vida, certo? Depois que você se formar engenheiro, e eu falo por causa própria, não tem um dia que eu não lembro da minha faculdade. Então vocês vão gostar muito. Problema todo mundo vai ter, todas as áreas têm problema. Mas então, já que tem problema, curta bastante, aproveite, porque esse momento é único, certo? E momento de engenharia, a gente tem que falar o seguinte: lá na frente você vai ser um profissional, mas enquanto você é estudante, estude bastante, organize seu tempo, mas curta bastante, faça novos amigos, saia com a turma para as festas, aproveite muito, e assim fica muito mais fácil você levar o ciclo básico de engenharia, mas sempre com moderação. Não adianta também só ir para a festa, ir para a noitada e achar que as notas vão cair do céu. Então organize seu tempo. Olha, tem aquele sábado à noite de ir para a noitada, aquele domingo de fazer um churrasco, mas também tem na segunda tarde de fazer um estudo, tem aquele estudo dirigido, aquela pesquisa. Então organize seu tempo, sempre vai dar certo. Beleza, gente? Qualquer dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo. Meu e-mail é luiz@mepassaí.com, certo? Vou escrever aqui, ó, para qualquer contato direto, luiz@mepassaí.com. Pode mandar um e-mail direto para mim e eu estou à disposição de vocês no que for possível, certo? Qualquer dúvida, qualquer aconselhamento,
qualquer troca de ideias, qualquer pessoa que queira vir trabalhar no Passaí, qualquer pessoa que queira vir ajudar a gente a construir o blog da engenharia, né, pegar uma referência para os meninos, né, para os Eduardos que estão mandando aí no blog da engenharia, manda para mim e a gente vai dar andamento. Espero que vocês tenham gostado. São umas dicas aí bem simples, mas que muitas vezes a gente deixa passar e quando vê já é tarde demais. Beleza? Espero vocês, até a próxima. Obrigado pelo convite, blog da engenharia. Eu sou o Luiz Gustavo e espero que vocês tenham gostado das nossas dicas de como se preparar para o ciclo básico. Um abração! O meu objetivo aqui é contar para vocês um pouco de como a Tecnisa olha a inovação e mostrar alguns projetos Lá que estão... fora, errar é super valorizado. Quais são os tópicos, né? O que eu como aluno devo focar